Morreu hoje em São Paulo o cartunista Paulo Caruso. Apesar de paulista, o artista fez história no Salão de Humor de Piracicaba e adotou a cidade. Amigos contaram para a repórter Ellen Sacconi como foi a trajetória dele e também a importância para a arte e para a cultura. A imagem sorridente no final do ano passado, hoje entra em cena como uma lembrança da história da arte. Foi a última vez que o cartunista esteve na região. Paulo José Espanha Caruso, um dos maiores cartunistas do país, nasceu em São Paulo, mas como ele mesmo nos permitiu orgulhar, há quase 50 anos se tornou um piracicabano de coração. Essa é a minha cidade, a minha segunda cidade é essa aqui, a cidade da opção, não do coração. A cidade não que eu nasci, mas a cidade do encantamento, né? A intimidade com a nossa região veio pelos traços do Salão de Humor, quando o irmão gêmeo Chico Caruso, também cartunista, ganhou o primeiro lugar na competição internacional. Foi no ano de 1975. Desde então, Paulo virou figura fácil na beira do rio, nas ruas e corredores das exposições de arte. Se tornou um defensor do salão. A gente conquistou mais um espaço, quer dizer, esse armazém que a gente está ocupando agora está sendo recém-inaugurado por esse salão aqui, né? A gente está crescendo e a grande perspectiva da gente é se tornar o maior salão de humor do mundo, né? Ele mesmo nunca foi premiado na competição, mas brincava que conquistou um prêmio ainda maior. O grande prêmio foi a minha esposa, que é de uma família de piracicabanos aqui. Então agora eu não preciso mais esperar uma vez por ano para vir a Piracicaba. Eu venho de 15 em 15 dias. Enquanto fazia amigos por aqui, ganhou o Brasil e o mundo com seus traços que serviram não só à arte, mas também à crítica política do país. A notícia da morte de Paulo Caruso neste sábado, em decorrência de um câncer, repercutiu entre os mais diversos setores, em depoimentos e notas pelas redes sociais. Na cidade do Salão de Humor, nem podia ser diferente. A história do Salão de Humor se funde à história do Paulo Caruso, né? A do Paulo Caruso com o salão também, porque ele esteve aqui desde as primeiras edições, como artista, como colaborador. Então, ele era um apaixonado pelo Salão de Humor e o Salão de Humor também por ele, né? Ele acompanhou o salão todos esses anos de alguma forma. Ou se apresentando, porque ele também era músico, né? Fazendo instalação, ou fazendo parte do júri de seleção, de comissão organizadora. Ele sempre esteve muito presente. Entre homenagens e lembranças, Erasmo, cartunista, que também dirigiu o Salão de Humor, ressalta a personalidade do homem de humor ácido e comportamentos excêntricos. Eu era diretor do salão e ele era presidente dessa edição. Eu estava voltando de São Paulo, numa reunião com o conselho do salão em São Paulo, 2 horas da manhã no carro, ele me liga, dizendo que ele estava renunciando à presidência do salão naquele ano. Falei, Paulo, por que isso? Não, eu vou renunciar. Falei, Paulo, amanhã a gente conversa. Quando foi 8 horas da manhã, eu cheguei para trabalhar, tocou o telefone na minha sala, era o Paulo Caruso, falando, Erasmo, por favor, esqueça tudo que a gente conversou e eu sou o presidente, continuo o presidente. Então era uma figura assim. O jornalista e grande amigo não contém a emoção. Diz que poucos defendiam tanto a nossa Piracicaba como esse paulistano. Paulo vem a Piracicaba desde o início do Salão do Humor, então ele tem uma relação de 48 anos com Piracicaba. Ele chega em Piracicaba para o 2º ou 3º Salão de Humor e passa a ser um frequentador de Piracicaba, né? É um piracicabano. E não tinha o título de cidadão piracicabano, como o pessoal gosta de dar por aí. Mas ele era mais piracicabano do que a maioria, com certeza. O Marcelo foi testemunha também da música De Graça, da Banda do Caruso por Piracicaba. Em 1985, o artista uniu a paixão pela música ao amor pelos cartoons e montou uma banda só de cartunistas. Em Piracicaba eles viravam e mexiam, eles tocavam de graça. Eu lembro muito bem deles estarem num bar se apresentando e de repente eles estavam todos no bar bebendo, foram ao palco e começaram a tocar. Essa sala, onde nós encontramos amigos e colegas de trabalho do artista, é como se fosse um centro pensante do Salão Internacional de Humor. Aqui é feita a administração, a seleção dos novos trabalhos e, nesse contexto, Paulo Caruso está muito presente. Seja num livro de comemoração aos 30 anos, que ele ajudou a organizar, tem fotos dele, inclusive um dos cartazes que foi ele quem fez. E uma curiosidade é que no ano passado foi reservado um espaço especial para Paulo Caruso,
Caruso, com obras, e esses trabalhos estão aqui originais. A gente fez uma homenagem ao Paulo com uma exposição de originais dele, do programa Roda Viva. Então para a gente foi um grande prazer, uma grande honra ter originais dele aqui. E pra gente foi muito marcante, a gente fica muito feliz de ter feito essa homenagem para ele em vida, né? Pela manhã, o irmão Chico Caruso também prestou uma homenagem. A gente sempre foi um pouco singular, no sentido de que somos filhos únicos, univitelinos, né? Então é como se fosse uma pessoa só com duas entradas e saídas de confusão. Mas além disso, ele era músico, ele era meu maestro. Ele fazia as músicas que a gente cantava, ele tocava piano, violão, então eu não toco nada. Isso era apenas um cantor para ele. E da forma como ele fazia, hoje o artista de Vinhedo, Luiz Gustavo Páfaro, eternizou seu legado em traços. Paulo nos deixa um legado assim enorme para a gente não copiar, mas para a gente se inspirar nele. O velório do cartunista acontece amanhã, já o enterro está marcado para segunda-feira, somente para a família e os amigos.